Olá, boa tarde. Cerca de 40 mil passageiros foram impactados com a notícia da suspensão dos voos da companhia aérea Itapemirim. Famílias com passagens compradas, hotéis e passeios pagos. O que fazer agora? A quem recorrer para não ficar no prejuízo? No Jornal da Justiça de hoje, vamos saber quais são os direitos dos consumidores nesses casos. Esse é apenas um dos destaques de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça decide que melhora do cenário da pandemia permite retomada do regime fechado na prisão por dívida alimentícia. Os governos estaduais e municipais flexibilizaram as normas de isolamento social. E nesse contexto, já não se justifica a suspensão da prisão fechada para os devedores de pensão alimentícia. Tribunal Superior do Trabalho decide que profissional que exerce cargo de confiança não tem direito a pagamento de horas extras. Retrospectiva 2021. Você vai rever a discussão em torno do direito ao esquecimento. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus em favor do desembargador afastado do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, José Fonseca Martins Júnior, e revogou a prisão domiciliar. O ministro considerou que as medidas cautelares impostas ao magistrado já são suficientes para assegurar a garantia da instrução criminal e a ordem pública. 4 desembargadores do TRT1 e 7 advogados são acusados de participar de um esquema de vendas de sentenças. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a melhora do cenário da pandemia permite a retomada do regime fechado na prisão por dívida alimentícia. Com o aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Brasil e a diminuição dos registros de novos casos de mortes, a terceira turma entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e proteger os interesses de crianças e adolescentes. No pedido de habeas corpus, o devedor alegou que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 62 de 2020, orientou os magistrados de todo o país, em razão da pandemia, a avaliarem a possibilidade do cumprimento das prisões em regime domiciliar. Segundo o relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, além de seguir a recomendação do CNJ, a partir da entrada em vigor da Lei 14.010 de 2020, a terceira turma passou a considerar que seria o caso de suspender o cumprimento das ordens de prisão civil em regime fechado. No entanto, com o avanço da vacinação no país, os governos estaduais e municipais flexibilizaram as normas de isolamento social. E, nesse contexto, já não se justifica a suspensão da prisão fechada para os devedores de pensão alimentícia. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a decisão do Tribunal Estadual, que reestabeleceu a prisão fechada no âmbito de cumprimento de sentença em ação de cobrança de alimentos. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido da viúva do capitão Adriano para sair do país. Júlia Lotufo queria ir morar em Portugal. Júlia Lotufo teve a prisão preventiva decretada em março, após o Ministério Público denunciá-la por integrar a associação criminosa dedicada à lavagem de dinheiro da milícia, liderada por seu companheiro Adriano da Nóbrega. O capitão da Polícia Militar foi morto durante uma operação policial na Bahia em fevereiro do ano passado. Em abril deste ano, a prisão preventiva da viúva foi substituída por domiciliar, com monitoração eletrônica e recolhimento do passaporte. Júlia tentava agora obter permissão da Justiça para que ela fosse morar com a filha de 9 anos na cidade do Porto, em Portugal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou a liminar. O habeas corpus também foi indeferido aqui no STJ. A defesa alegava que não há mais motivos para a prisão. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lembrou que a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar na instância anterior, sem ter havido ainda o julgamento do mérito do pedido.
salvo se demonstrada flagrante ilegalidade nos termos da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. O ministro também concordou com o juízo de primeiro grau, que considerou que a mudança para o exterior poderia comprometer o resultado do processo criminal. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um profissional que exerce cargo de confiança não se enquadra nas normas gerais de duração do trabalho. Segundo o TST, não há como fazer o controle de horário desse trabalhador. O gerente de tecnologia da informação da PetroRio, do Rio de Janeiro, alegou que exercia cargo de confiança e que nos fins de semana era obrigado a permanecer em sobreaviso para ser acionado para resolver eventuais problemas no sistema de informática da empresa, o que, segundo ele, ocorria com frequência. Ao julgar o recurso de revista do empregado, a 4ª turma do TST manteve o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que julgou o pedido improcedente. Segundo o TRT, trabalhadores que exercem funções de confiança não têm direito às horas de sobreaviso ou prontidão porque têm liberdade de horário de trabalho e porque o salário já cobre eventual remuneração de horas extras prestadas. O caso chegou à seção 1 de dissídios individuais. O relator dos embargos, ministro Hugo Scheuermann, apontou que, de acordo com o artigo 62, inciso 2º da CLT, os gerentes que exercem cargos de gestão não são abrangidos pelo regime geral de duração do trabalho. Segundo o relator, não há como aferir a prestação das horas extraordinárias, uma vez que não há fiscalização dos horários de trabalho do gerente. O ministro destacou ainda que o empregado que exerce cargo de confiança não se enquadra na súmula 428 do TST. A súmula considera em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Neste caso, há um distinguo a esse entendimento que já está firmado na SDI aqui, no sentido de que o empregado que está enquadrado no artigo 62.2 não faz jus também a horas de sobreaviso. A decisão foi por maioria, vencido o ministro Renato de Lacerda. Veja a seguir os direitos dos passageiros que ficaram na mão com a suspensão de voos da companhia aérea Itapemirim. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais e assim a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil, foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. Presente de grego. Há uma semana para o Natal, passageiros que planejavam viajar pela companhia aérea Itapemirim foram surpreendidos com a notícia de cancelamento dos voos. Um prejuízo financeiro de muita frustração para cerca de 40 mil pessoas. O anúncio foi feito no último sábado e hoje ainda tem gente se decepcionando nos aeroportos. Era para ser a viagem dos sonhos. A família de Vanessa começou a planejar as férias no mês passado. O roteiro da viagem, os principais momentos, tudo escrito no livro pela filha dela, de 7 anos. Mas a história ganhou um capítulo dramático nesta segunda-feira. Depois de encarar 12 horas de carro de Barreiras, na Bahia, até o aeroporto de Brasília, Vanessa descobriu que o voo pela Itapemirim para o Rio de Janeiro foi substituído e não sabe se vai conseguir chegar ao destino. Mandei um e-mail para a empresa respondeu no outro dia, no sábado, e mandando eu vim, que tinha relocado o voo para mim. Quando eu chego no aeroporto, fui na central de atendimentos, eles me encaminharam para que eu fosse nos guichês procurar o avião, o voo. Não existe esse voo não é deles. Tentei pelo meu nome, pelo localizador, até agora nada. Brenda também veio ao aeroporto de Brasília para tentar informação sobre o voo dela, que estava marcado para hoje. Ela pretendia voltar para a cidade natal, Porto Alegre,
Mas por causa dos cancelamentos feitos pela Itapemirim, também vai ter que mudar os planos. Faz 6 meses que eu não vejo a minha família em Porto Alegre. Eu tenho muita gente que está me esperando, era aniversário da minha sobrinha. Então acho que isso é o pior, a parte mais sentimental, porque eu ia passar o Natal com eles e agora não sei mais se eu vou. No comunicado emitido no último sábado, a empresa disse que vai devolver os valores das passagens ou reacomodar os cerca de 40 mil clientes em outras empresas. Mas aqui no aeroporto, os passageiros sequer conseguem informações. Funcionários do terminal dizem que a companhia deve disponibilizar alguém para tirar dúvidas, só que não tem ninguém da empresa para ajudar. Nem mesmo o guichê da companhia está funcionando. Em São Paulo, o Procon notificou a empresa. A multa pode chegar a 11 milhões de reais. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu o certificado de operador aéreo da ITA, que é o principal documento para operar no país. Segundo a agência, a empresa foi notificada que deve prestar atendimento integral a todos os passageiros e comunicar a cada um individualmente a situação dos voos. Medidas que, segundo a Vanessa, não desfazem o maior prejuízo. O prejuízo emocional da minha filha, porque foi uma viagem dos sonhos dela e ela fez esse livrinho, né, contando a viagem dos sonhos dela, corre o risco de não ser entregue por conta de uma falta de compromisso de uma empresa aérea. E a gente segue falando sobre esse assunto. Eu converso agora com a assessora jurídica do Procon do Rio de Janeiro, Flávia Lira. Boa tarde, doutora Flávia, tudo bom? Então, a gente sabe que essa não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. Qual é o problema? A legislação brasileira, ela permite essas falhas? Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Tivemos a crise da Avianca em 2019, muito recente, e agora com a Companhia Aérea Itapemirim. E nesse período tão conturbado de pandemia, início de férias, festas de fim de ano. Mas olha, não há uma falha de legislação. O CDC, por exemplo, que é o Código de Defesa do Consumidor, determina que a empresa preste serviço de qualidade, com segurança, e que o fornecedor ele será responsabilizado por vícios e falhas na prestação desse serviço. Nós estamos atentos e buscando a todo momento as medidas mais eficazes para diminuir esses efeitos muito ruins da suspensão dos serviços perante os consumidores. E, além disso, a ANAC também tem regras regulatórias de segurança muito rígidas, tanto como foi bem dito aqui na reportagem. Na sexta-feira mesmo, a ANAC suspendeu preventivamente o certificado de operador aéreo da empresa ITA. Então, estamos muito atentos a essa ocorrência. Agora, o que fazer quando não se consegue o contato com a empresa, via ou e-mail ou por um telefone? Qual deve ser o procedimento? Olha, Marta, caso o consumidor tenha dificuldade em ser atendido, ele deve registrar essa dificuldade e da forma mais simples que ele conseguir registrar isso. Seja guardando protocolos, os e-mails, as tentativas de e-mails encaminhados, ou mesmo os prints de tela de atendimento. E com essa documentação, abrir uma reclamação imediatamente na plataforma consumidor.gov.br ou nos canais de atendimento dos PROCONs. No caso específico da suspensão de serviços dessa empresa aérea, nós sabemos e temos a consciência de que a demanda aumentou muito desde sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, quando ela suspendeu esses serviços, ela disponibilizou apenas um e-mail para contato. E nós, então, do PROCON, entramos em contato com a ANAC ainda na sexta-feira à noite e indicamos que somente esse e-mail seria muito prejudicial ao consumidor. A partir desse fim de semana, a empresa, então, passou a disponibilizar tanto um telefone 0800 e um chat no seu site. Foi um ponto positivo? Sim, mas se essa dificuldade de comunicação ainda persistir, a empresa pode sim responder a um processo sancionatório. Agora, a empresa e outras empresas têm aquela obrigação de realocar esses passageiros que estavam na Itapemirim em outros voos? Não. Essa obrigação se refere à empresa Itapemirim, mas em relação às demais, não há essa obrigação. E o que acontece nesse fim de ano é que, infelizmente,
há uma dificuldade maior de reacomodação nesses voos. Normalmente, nesse período, há venda, há comercialização de mais passagens aéreas por conta das férias, festas de fim de ano. Então, realmente, há maior dificuldade, sim. Tá ok. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Boas festas para a senhora, tá bom? Igualmente, Marta, estamos à disposição. E veja a seguir, Retrospectiva 2021. Você vai rever a discussão em torno do direito ao esquecimento. Eu volto já já. No que diz respeito à advocacia, profissão que eu exerço, precisamos ressaltar o artigo 133, que colocou a advocacia como essencial à administração da justiça. Esse dispositivo constitucional teve um efeito prático muito importante no papel que a advocacia vem exercendo na defesa do cidadão e também da cidadania. E a partir de hoje você vai rever os principais julgados do ano na retrospectiva de 2021. Vamos rever em fevereiro, na primeira sessão plenária do ano, que os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram o direito ao esquecimento. O recurso extraordinário foi proposto por familiares da vítima de um crime de grande repercussão nos anos 1950 no Rio de Janeiro. Eles buscam reparação pela reconstituição do caso em um programa de televisão sem autorização. O caso foi debatido em audiência pública convocada pelo relator, ministro Dias Toffoli, em junho de 2017. Segundo Toffoli, o tribunal vai ter de analisar duas situações. A primeira, a liberdade de expressão e o direito à informação. A segunda, a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da imagem, da intimidade e da vida privada. No recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, familiares da vítima alegam que o crime chegou a ser esquecido pela mídia, mas foi resgatado por um programa de televisão em 2004. Eles pedem indenização por danos morais e materiais com base no direito ao esquecimento. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, defende a importância da liberdade constitucional de expressão de imprensa e o direito à informação para a democracia brasileira. É sempre bom lembrar que o Brasil caminhou muito para alcançar o status atual de uma democracia respeitada internacionalmente, que, pelo menos no que se refere às liberdades comunicativas, tem no seu Supremo Tribunal Federal um verdadeiro guardião. Já os advogados da família argumentam que o direito ao esquecimento deve se sobrepor à liberdade de expressão, quando o caso não envolve fatos históricos e pessoas públicas. Compreendamos fatos históricos como aqueles que, de fato, são relevantes para a memória nacional. Faço um parêntese rápido e sem nenhuma ironia. Aida Cury não é Getúlio Vargas. O julgamento teve repercussão geral reconhecida. É um caso que chega com uma causa concreta, mas ao se dar repercussão geral, as senhoras e os senhores sabem, isso passa a ser algo que terá, com a decisão do Supremo, uma dimensão geral para indicar a todo o judiciário qual é essa orientação sobre o aspecto constitucional. As circunscrições judiciárias militares completaram um século de existência. A data foi comemorada com muita festa pelo Superior Tribunal Militar. O hall no segundo andar do prédio do Superior Tribunal Militar, a partir de agora, é o registro de um momento importante da história da Justiça Militar da União. O que era uma parede virou uma galeria. São réplicas em tamanho reduzido das placas de bronze afixadas nos últimos meses em cada uma das 12 circunscrições judiciárias militares espalhadas pelo país.
um gesto em homenagem aos 100 anos da estruturação da primeira instância da Justiça Militar da União. A inauguração foi o ápice das comemorações. De acordo com o presidente da Comissão do Centenário, trata-se da concretização de de uma série de sonhos. Volto agora no tempo para lembrar que em nossos primórdios os auditores atuavam dentro dos quartéis. Alguém teve um sonho e sonhou que as auditorias poderiam ter seu próprio lugar ao sol. O sonho germinou, cresceu e se tornou realidade. Hoje não conhecemos outro panorama que não as nossas auditorias em suas próprias sedes. Sonhar é o primeiro passo para fazermos algo acontecer. Como disse Robert Goddard, é difícil dizer o que é impossível, pois a fantasia de ontem é a esperança de hoje e a realidade de amanhã. Superados meus sonhos de ontem, tenho agora novos sonhos. Sonho que nossa JMU acompanhe com destemor e sucesso as novas tecnologias que se avizinham, como a inteligência artificial, que já está entre nós, as novas competências jurisdicionais que porventura nos sejam atribuídas, bem como outros desafios que sequer visualizamos agora. Sonho também que esta galeria de placas tão significativas firme em nossos espíritos a certeza de que uma primeira instância forte faz um tribunal forte e que uma justiça militar da União forte terá melhores condições de prosseguir por novos séculos, contribuindo para o engrandecimento do nosso Brasil. O decreto que criou a estrutura da primeira instância da Justiça Militar da União é de 1920. Os eventos deveriam ocorrer no ano passado. Por causa da pandemia, isso só foi possível este ano, o que não tirou o simbolismo e a magnitude da data. O presidente do STM lembrou que antes da norma, as auditorias funcionavam nos quartéis. Ganhar sede e estrutura próprias faz toda a diferença para a prestação jurisdicional e para o cidadão. E agradeceu aos principais atores desse processo, os magistrados. Essa justiça especializada vem ao longo dos anos se aperfeiçoando e se adequando às novas realidades e desafios que cercam a atuação das Forças Armadas no território nacional e fora dele. Essa homenagem é externada no andar do nosso plenário, na sede do Superior Tribunal Militar, em simbolismo da coesão da Justiça Militar e da importância das nossas 12 CJMs. Vocês são os responsáveis por isso. Hoje são 12 circunscrições judiciárias militares de norte a sul do país, que abrangem 19 auditorias. Nelas atuam quase 40 juízes. A primeira instância representa a porta de entrada dos casos que chegam à justiça mais antiga do Brasil, que não para e busca todos os dias acompanhar as mudanças. Porque a primeira instância é a razão de ser da Justiça Militar. É onde começam todos os processos, né? Onde os nossos juízes fazem os julgamentos junto com os juízes militares, orientam os juízes militares. Então, nós não podíamos deixar de valorizar o trabalho da nossa primeira instância. E essa cerimônia aqui, com a inauguração dessas placas, é realmente uma homenagem mínima que nós poderíamos fazer à nossa primeira instância. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.